Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã. É um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram e com um engajamento muito bom. Todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples, que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021.
e uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando. Você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que pelo menos o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de um ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder. Se você não está ciente disso ainda, Shiva, no yoga, é visto não como um deus, mas como o Adi Yogi, o que significa que ele é o primeiro yogi. E o Adi Guru, o que quer dizer? O primeiro guru. E hoje, yoga como uma ciência, yoga como um sistema, yoga como uma tecnologia para o bem-estar interior, está disponível para nós somente por causa do papel do feminino, pois Parvati o obrigou a ensinar. Por ele mesmo, ele nunca teria feito isso. Então, como ele se tornou o primeiro guru, naturalmente ele formou discípulos e devotos. Dos 7 primeiros discípulos a quem ele ensinou yoga, que são conhecidos como Saptarishis, desses Saptarishis, todo o misticismo do Sul proveio de Agastya Muni. Ele é tudo para nós aqui, porque tudo o que nós sabemos veio dele. Ele foi discípulo direto de Shiva. Outro discípulo foi Bhrigu. Bhrigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino, porque a devoção é feminina. Ele se tornou um grande devoto de Shiva. Então todos os dias ele vinha e queria ele queria dar 3 voltas em torno de Shiva.
o que significa que ele queria fazer Pradakshina 3 vezes. Ele não começava o seu dia sem fazer isso. E Parvati estava bem ali. A essa altura, ela também era um ser plenamente iluminado. Mas ele a ignorava completamente e só andava ao redor de Shiva, nunca ao redor dos dois. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então um dia, ela se sentou perto dele. Em seguida, Brigu chegou e não tinha como andar ao redor de Shiva sem também andar ao redor de Parvati. Então ele pediu que ela se afastasse. Esses são os modos de um devoto. Eles não são pessoas lógicas, muito femininos, mas eles são intensos. Parvati disse, por que eu deveria me afastar? Ele disse, eu vou andar somente ao redor do Senhor, não de você. Brigu viu que não tinha espaço suficiente para ele andar ao redor somente de Shiva. Por isso ele se converteu em um rato e andou ao redor somente de Shiva, ignorando Parvati ou excluindo Parvati do circundar. Assim, Shiva simplesmente se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Então ele observou a coisa toda e segurou Parvati e a colocou no seu colo, só para ver o que ele faria. Como ele iria circundar Shiva sem circundar Parvati agora, porque ela estava sentada no seu colo? Então Brigu se transformou em um pássaro e voou somente ao redor de Shiva. Shiva estava completamente entretido por essa devoção, muito contente e também se divertia pela maneira como o devoto se expressava e pela maneira como Parvati ia se enfurecendo por causa dessa discriminação. Então Shiva disse, tudo bem, vamos ver o que você vai fazer. E ele simplesmente a fundiu como uma parte dele mesmo. Shiva tinha se tornado metade Parvati e metade mulher, metade homem. Este é metade homem, metade mulher. Se alguém souber como nutrir este aqui em toda a sua extensão, então se tornará metade homem, metade mulher, e assim que será. Assim, isso é chamado Ardhanari, quando ele é metade homem e metade mulher. Então ele fez dela uma parte dele mesmo, só para ver o que o devoto faria. Agora, Brigu se transformou em uma abelha e andou ao redor apenas da perna direita. Então Shiva e Parvati ambos riram e disseram, esse não é um homem. Ele é muito feminino. Aquilo a que ele se dedica é tudo para ele. Ele é cego para todo o resto. Então ele apenas zumbiu ao redor da perna direita, se recusando a contornar a perna esquerda, porque essa era Parvati. Assim, essa forma infantil de devoção de Brigu era divertida e agradável, mas ao mesmo tempo, Shiva não queria que Brigu se perdesse em sua devoção e deixasse escapar a natureza suprema da existência. Assim, ele entrou na postura yógica de Siddhasana, em que não havia maneira dele circundar sua perna ou qualquer outra parte do seu corpo. Se ele tem que fazer isso, ele tem que fazer por ambos os princípios, do feminino e masculino. Portanto, foi assim que este corpo se tornou dessa forma, em que ele é metade masculino e metade feminino, ou masculino e feminino em proporções iguais. Se alguém souber como nutrir este aqui, ambas estarão plenamente ativas e vivas em cada ser humano. Se deixarmos essas duas partes de nós reverberarem
uma tão intensamente quanto a outra, cada um de nós poderá ser 100% homem e 100% mulher dentro de nós mesmos. Toda a ciência do yoga é baseada nisso, que você não perca nem o masculino, nem o feminino em você, porque qualquer um deles seria uma vida desequilibrada. Agora, quando dizemos yoga, nós estamos falando sobre uma dimensão que inclui tudo. Não é um exercício ou um processo para criar saúde. É sobre o bem-estar supremo do ser humano, no qual não se pode excluir nenhum aspecto da vida. É sobre alcançar uma dimensão além de todas as dimensões. É sobre um sistema e um método para usar o seu próprio sistema existente como uma escada para o divino, para fazer do seu corpo, para fazer da sua mente, para fazer da sua emoção e das suas energias uma escada para o divino, para fazer de você mesmo um passo adiante na direção da sua natureza suprema. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. São resultados do seu próprio karma passado? Se for assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que, ok, o karma está sendo removido? Mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas de muitas maneiras. Samantha, você já tem idade o suficiente para isso. Não disse que você é velha, disse que é velha o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Posso culpar meu karma passado? É o que eu estou perguntando. Quero que o mundo seja justo comigo. Essa é uma pergunta de uma colegial? A essa altura, você já deveria saber que o mundo não é justo. Ele não será justo com você. Mas se você procurar bem dentro de si mesma e sentir o sabor da vida, não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é, então verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. Então você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso. Que, além do ego material, existe agora, repentinamente, uma difusão... Quem é esse cara, ego? Seu amigo? Está por toda a minha volta. E na minha indústria está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual. Não você, Sadhguru, que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo? Gostaria de saber onde ele está. Ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte. Veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos. Você é sempre bonita, mas certas vezes você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos, você talvez seja desagradável? Possível? Possível. Então, todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes eu sou maravilhosa, às vezes desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente a desagradabilidade irá diminuir. Mas se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso.
E você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, ou a identidade, nem o número do telefone. Então, como consertar esse cara? Então, isso acontece na vida de todo mundo, porque isso é jargão espiritual sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia, porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual. Então, conhecemos todas as palavras, sabemos o que é Atma, Paratma, isso, aquilo, Ahankara, sabemos tudo, apenas palavras. Apenas palavras, anotado. Então, podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque quando chegam aqui, eles dizem Mukti, Shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no Oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico. Apenas um cântico. Ok, essa toma Sadgamaya, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade, de alguma maneira, chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. Por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos, eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadhguru, você sabia que todos os dias 100 mil pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece. Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá? Não, não estive lá. E a próxima coisa que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo ela dizia espiritual, espiritual, espiritual. 108 vezes ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia, era isso que significava. Então eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso, isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana, estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém, nunca estive em nenhum outro ashram, em lugar nenhum. Então pensei, certo, vou tentar. Então comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem, e então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias. Você mantém sua filosofia, isso é apenas uma reunião? Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram? Ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha? Como melhorar a qualidade? Vamos lhe ensinar gerenciamento, vamos lhe ensinar a propagar sua marca, vamos lhe ensinar como fazer um site, vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional. Na sua filosofia a gente não toca, você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito, porque essa é a beleza dessa cultura em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60% a 65%, me dói dizer isso,
Descobri que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar. Isso segue assim? Isso precisa mudar? Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel? Sim. Porque para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade é tão difícil, porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça, de repente eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo, porque o anseio das pessoas está aumentando. Devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10%. Somente 8 a 10% vem por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja, dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Uhum. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa, a palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível? Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre Atma, Paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo. Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa. Mulheres Visionárias é uma organização dirigida por voluntários e eu sei que cada pessoa que está aqui está doando seu tempo para uma organização ou outra. E o fato de você ter 9 milhões de voluntários, e você estava falando sobre a relação entre voluntariado e disponibilidade, e que é através da disponibilidade que você eleva sua consciência, se eu estiver fazendo a referência correta ao que você falou, ou se tiver entendido direito, de alguma forma, falando sobre como isso poderia ser uma porta para se tornar uma pessoa melhor do que se é. Veja, antes de chegarmos às mulheres, a primeira coisa é visionária. O que visão significa é, digamos, todo mundo tem desejos. O desejo é uma maneira de melhorar nossa vida de forma progressiva. Hoje você deseja eu quero ter um lar, amanhã você deseja eu quero ter esse tanto de dinheiro, amanhã você deseja outra coisa. Essas são formas progressivas de organizar e reorganizar nossas vidas, que são necessárias para se fazer algumas coisas. Quando você diz eu sou uma visionária, o que você está dizendo é que eu tenho um desejo maior, que não é apenas uma melhoria na minha vida de forma progressiva. Desejo é sobre mim, sempre. Visão é um processo que inclui tudo.
Então, isso em si é uma coisa fenomenal. Se as pessoas, em vez de terem desejos, se elas tivessem uma visão, visão sempre inclui tudo. Desejo é pessoal. O desejo leva a mudanças e melhorias de forma progressiva. Ter visão pode transformar toda a situação. Eu gosto de música. Então, sobre disponibilidade, porque você disse que é uma voluntária, para ser voluntário, um voluntário significa alguém que está fazendo algo por espontânea vontade, certo? Não há outra compulsão, não há compulsões financeiras, não há compulsões sociais, não há mais nada. Você quer fazer algo por espontânea vontade. Por isso, quando você é um participante por espontânea vontade, neste momento você é um voluntário. Eu estou perguntando a todos vocês, neste momento, vocês foram obrigados a estar aqui ou estão aqui voluntariamente? Ah, obrigado. Porque eu já falei com pessoas recrutadas também. Eu falei nas prisões, falei em muitos lugares. Então, você está aqui por espontânea vontade? Fazer algo por espontânea vontade é o fundamento de sua alegria, não é mesmo? Olá? Por mais simples, estúpida ou idiota que seja a atividade, eu estou fazendo algo por livre e espontânea vontade. Faz um mundo de diferença, não é mesmo? Olá? A diferença entre o céu e o inferno é exatamente esta. Se você está fazendo algo por espontânea vontade, esse é o seu céu. Se você está fazendo algo de má vontade, esse é o seu inferno. Nós já assumimos atitudes do que nós gostamos e do que não gostamos. Eu gosto desta pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Agora, com esta pessoa eu faria as coisas por espontânea vontade, com aquela pessoa eu faria as coisas de má vontade. Podem ser duas pessoas, dois aspectos da vida, duas comunidades, duas nações, muitas coisas. Isto eu farei por espontânea vontade, aquilo eu farei de má vontade. Isto significa que eu decidi na minha mente que isto é bom, aquilo é mau. Quando ouço, mesmo nos canais de notícias nacionais, os caras bons e os caras maus, é que, uma vez que você tem esse tipo de atitude, você vai ser desastroso para o planeta. É só uma questão de tempo. No momento em que você decidiu que esta é uma pessoa boa e aquela é uma pessoa má, isso se enraizou na sociedade americana. Não existem pessoas boas e pessoas más. Todas as pessoas estão oscilando entre os dois. Se você criar uma atmosfera maravilhosamente agradável, todos se comportarão maravilhosamente. Se você criar uma atmosfera desagradável, muita gente age de forma ruim. Sim ou não? Existem pessoas alegres e infelizes, mas não existem pessoas boas e más. No momento em que nós pensamos que somos bons, temos o direito de destruir os maus, não é? Nós temos destruído muita gente por muito tempo. É hora de pararmos com isso, porque os seres humanos estão em diferentes níveis de experiência e entendimento, uma variedade de pessoas. Qualquer um que não seja como você é obviamente mau, não é? Não é assim? Aqueles que não são como eu, de certo, são pessoas más. Porque a base da bondade e o que você acha que é bondade é decidido por você. Não, você não tem o direito de fazer isso. Estar disposto significa isto. Eu simplesmente estou disponível. Eu sou 100% sim à vida. Eu não sou sim para este, não para aquele. Não, eu sou apenas sim e sim para a vida. Se você é 100% sim para a vida, você é um voluntário. Você se tornou uma vida disponível. Você se tornou tão disponível que não tem mais vontade própria. As pessoas me perguntam, Sadhguru, como você trabalha com todas essas pessoas? Todos os tipos de perguntas horríveis que elas fazem isso e aquilo.
Eu digo que a minha vida não é sobre elas, é sobre mim. É sobre como eu sou. Isso é sobre mim. Não importa como elas são, a escolha é delas. Mas como eu sou, é escolha minha. Esse é o meu jeito. Não importa o que elas façam, eu sou assim. Porque eu não dei essa liberdade a ninguém. Que alguém possa me enlouquecer, que alguém possa me irritar, que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz. Esses privilégios eu guardei para mim mesmo. Está na hora de você fazer isso também. Pois se outra pessoa decidir o que acontece dentro de você neste momento, não seria essa a maior das escravidões? Não é? Alguém mais pode decidir o que deve acontecer dentro de você. O que acontece à sua volta, claro, muitas pessoas decidem. O que acontece à nossa volta não é 100% nosso, mas o que acontece dentro de mim deve ser criação minha, não é? Neste momento, praticamente qualquer pessoa pode enlouquecer qualquer pessoa porque não são voluntários. Eles não estão em estado de disponibilidade. Voluntariar significa que você não tem vontade própria. Você está apto a fazer o que for necessário. Você sabe, nós somos uma organização de voluntários. Isso significa que há todo tipo de pessoas. A maioria delas não está qualificada para os trabalhos que fazem. E eu não posso demiti-las porque elas são voluntárias. É verdade. Assim as pessoas continuam vindo até mim diariamente. Sadhguru, eu não consigo trabalhar com essa pessoa, ela é tão horrível, eu não consigo. Eu lhes digo, veja, neste mundo, este é o tipo de pessoas que existem. Assim, 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 assim. Este é o tipo de pessoas que existem. Mas se você quer trabalhar com pessoas ideais, você deve ir para o céu. E hoje, mas se você acha que o que você está fazendo é muito significativo, você deve aprender a trabalhar com todas essas pessoas horríveis. É assim que é o mundo. Se você acha que o que você está fazendo é muito significativo, você aprenda a trabalhar com todos os tipos de pessoas. Você verá que pessoas horríveis farão coisas maravilhosas, sim. Mas se você quer trabalhar com pessoas ideais, você não vai encontrar nenhuma. Eu ainda não encontrei nenhuma. Há todo tipo de miscelânea, mas se você estiver disposto, se você não for sim e não, sim a um, não ao outro, se você for simplesmente um grande sim, você vai encontrar uma maneira. Muito obrigada. Eu sempre digo que é a resistência à vida. Simha Kriya. Nesses tempos inusitadamente desafiantes de uma pandemia global, ter um sistema imunitário vigoroso e um sistema respiratório que funcione bem torna-se de extrema importância. Sabe-se que as ancestrais técnicas de yoga têm muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Aqui está uma oferta de Sadhguru, um yogi, místico e visionário. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática de yoga simples, mas poderosa, para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Esta prática pode ser feita por qualquer pessoa, com algumas exceções especificadas no vídeo com a instrução prática. Especialmente para aqueles que não têm qualquer outro processo poderoso para dar suporte ao seu sistema durante esses tempos, Simha Kriya pode ser extremamente benéfica. Sadhguru vai dar as instruções. É importante que você receba essas instruções corretamente. Por favor, dedique os próximos 10 minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro, ouça a instrução completa e depois tente fazer a prática por si próprio. Portanto, essa é uma prática simples. Isso não é relevante para as pessoas que estão praticando Shakti Chalana Kriya, não é necessário fazer isso. Mas isso pode ser feito se você estiver praticando Shakti Chalana Kriya de manhã, à noite. Você pode fazer à tarde se você estiver com fome suficiente, poderá fazê-lo. Caso contrário, para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso, isso ajudará.
Uma coisa é, isso irá aumentar sua capacidade pulmonar, outra coisa é, isso aumentará sua imunidade. E acima de tudo, se você puder fazer isso hoje, se puder fazê-lo pelos próximos 5 dias e de repente um dia você não conseguir fazer, isso significa que definitivamente você tem algum problema respiratório. Pode não ser esse vírus de Wuhan em particular, mas pode ser qualquer outra coisa. Não importa o que seja, você mesmo deve se verificar se de repente você não é capaz de fazê-lo. O que isso envolve é que você precisa esticar completamente a sua língua para fora, com a boca totalmente aberta e, em seguida, respirar com a maior força possível, sem mexer o abdômen, mas poderosamente, empurrando para dentro e para fora, ambos inspiração e expiração 21 vezes. E quando terminar, você enrola a língua para cima, empurra ela o mais para trás possível. Você não deve usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos. Então enrole a sua língua totalmente, o máximo que puder, por si só, assim. E, ainda com a sua boca aberta, novamente respire da mesma maneira, inspiração e expiração com a maior potência possível. Mas você deve ouvir o som ao fazer uma constrição na sua garganta, assim. O som deve estar lá, é importante que você faça. Forme uma constrição na garganta, na base da garganta, e faça o som com inspiração e expiração, expirando totalmente, inspirando totalmente, com o máximo de potência que você puder, mas sem mexer o abdômen. Mais outras 21 vezes com a língua enrolada. Durante todo o processo, você mantém os olhos fechados. Você inspira completamente e simplesmente permaneça sentado, mantendo a respiração presa com o ar nos pulmões por 1 minuto. Se você estiver além de uma certa idade ou sua respiração não for boa, pelo menos 30 segundos. Se você não conseguir fazer 1 minuto, permaneça no mínimo 30 segundos. No dia que você não for capaz de fazer, você deve entender que há algum problema com o seu sistema respiratório e você deve fazer um check-up. Agora ela irá demonstrar. Então, o que está sendo feito é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas, da maneira que puder, do jeito que seu corpo permitir, e use os 2 braços para empurrá-lo de tal maneira que a caixa torácica levante da região do diafragma. Totalmente empurrado para cima, e agora estenda sua língua completamente para fora. Dessa maneira, 21 vezes. Quando terminar,
Então, aquela também 21 vezes. Então feche a boca. Você expira com a boca fechada, emitindo um som na base da garganta ao criar uma constrição. E depois, se desejar, sente-se quieto durante algum tempo com os olhos fechados. Faça isso e depois pode fazer o que quer que esteja fazendo. Essa é uma prática simples que qualquer um pode fazer. Você garanta que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome. Mesmo que você não esteja com o estômago totalmente vazio, ao menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, essa é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, ou porque são médicos, ou são policiais, ou estão em algum outro serviço em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso. Isso fará muita diferença para você. As instruções para a prática estarão disponíveis online para sua referência. Por favor, faça a prática exatamente como instruído. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como, por exemplo, aumentar a contagem. Qualquer pessoa entre 6 e 70 anos de idade pode fazer esta prática, independentemente de suas condições fisiológicas e médicas. Aqueles com menos de 6 anos e os que têm mais de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. As pessoas que têm ou tiveram qualquer tipo de tumor no cérebro ou hemorragia cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Para maiores detalhes, visite o website. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Ou você já acordou? Isso acontece com os sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você.
A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto,
Quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas três coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas três coisas? Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo, e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula.
Porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula? As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo? De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar? Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse? Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim,
Há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.